Salve, salve, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e estamos em nosso primeiro encontro, Metodologia Científica. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso, sobre essa disciplina? Metodologia, um caminho, estratégias, técnicas, científica, aquilo que é relacionado efetivamente à ciência, ao conhecimento. Então, caminhos em busca do conhecimento. Como que será que está sendo esse nosso percurso acadêmico? Como será que nós estamos aprendendo os nossos hábitos, as nossas técnicas, os nossos recursos? Como que eu, enquanto estudante de graduação, estou construindo os conhecimentos nas diferentes disciplinas? Metodologia científica tem muito a ver com isso. Vamos lá para os nossos slides. Eu inicio falando que conhecimento e tem um percurso. E eu coloco universidade, ambiente do conhecimento científico. Vamos parar para pensar um pouquinho isso. Nós temos diferentes tipos de conhecimento, né? Então tem conhecimento popular, nós temos conhecimento religioso. Porém, o conhecimento que nos aproxima do mundo acadêmico é o conhecimento científico. Eu preciso ter ciência que o espaço acadêmico é um espaço da ciência, né? É o conhecimento que nós privilegiamos, não é que nós descartamos os outros, mas é aquele que é a nossa base, a nossa força motriz. É a ciência que nos move. Se nós estamos no contexto acadêmico, nós estamos buscando conhecimentos nas nossas áreas do saber, né? E em tempos contemporâneos, onde os saberes são tão múltiplos, tão diversos, nós vamos meio que se especializando em uma determinada área. Então vamos lá, vamos pensar a universidade como um todo, né? Então nossos diferentes cursos, né? Não só a Unitins, vamos pensar outras instituições, né? Nas suas diferentes áreas. Teria uma área do saber das biológicas, das ciências exatas, ciências da terra, ciências humanas, ciências sociais aplicadas. São inúmeros os conhecimentos hoje. Ciências da saúde, nós temos diferentes conhecimentos, né? Se nós pegarmos lá pegarmos a mãe de todas as ciências, né? Se nós buscarmos lá nos conhecimentos filosóficos, né? Entender a filosofia como uma ciência do questionamento, uma ciência da problematização, uma ciência da pergunta, o que nós buscamos cotidianamente nos nossos estudos são respostas, né? Respostas para as nossas dúvidas, né? Então, se eu pesquiso algo, eu estou procurando construir conhecimento, obter conhecimento. Essa é a essência da nossa participação acadêmica, da nossa presença, seja enquanto aluno e seja enquanto professor. Eu, enquanto professor, cotidianamente, no meu dia a dia, eu estou buscando conhecimento, novos conhecimentos, estou procurando rever alguns conhecimentos que eu já tinha. A ideia é essa, né? E aí eu coloco lá no slide, ó, transformações sociais. Essas transformações me geram revoluções científicas. Ao longo da história, eu preciso ter conhecimento que a ciência, ela não é única, né? Eu já coloquei aqui para vocês diferentes áreas do saber, por exemplo. A ciência, costumo dizer, né, aos meus alunos, sempre falo assim, ciência é uma verdade. Mas é uma verdade que não é uma verdade eterna. O que de repente era verdade ontem, hoje já não é. Olha lá, ó. O conhecimento científico é provisório, jamais acabado ou definitivo. É sempre tributário de um pano de fundo ideológico, religioso, econômico, político e histórico. Não há ciência neutra, né? Nós precisamos entender que os conhecimentos que nós estamos construindo na nossa vida acadêmica hoje faz parte de um contexto social maior, de um contexto econômico, de um contexto político, até de um contexto religioso. Vou dar um exemplo aqui. Né? Eu que trabalho, eu tenho uma formação inicial pedagógica. Né?
Então, eu estudo diferentes teorias pedagógicas. Talvez uma das teorias mais importantes que nós tivemos ao longo da história, né, um dos modelos pedagógicos, tenha sido um modelo autoritário, um modelo repressor, um modelo onde o professor era o centralizador do conhecimento, onde ele era o dono da verdade. Isso é cabível para os dias de hoje? Certamente não. Mas isso significa que não existe modelos de professores, por exemplo, que ainda trabalham desta maneira, se caracterizam por uma ação pedagógica autoritária, centralizadora, não dialógica? Tem. Eu não vou falar que não tem, tem. Né? Então eu preciso entender que, mas hoje não está mais na moda, como eu gosto de brincar. Uma teoria como essa, dando esse exemplo, não está mais na moda. Hoje o professor é um sujeito participante do processo, né? É um sujeito do diálogo, que ajuda o aluno a construir seus conhecimentos. O professor não é o detentor da verdade. Então, só para a gente, com esse exemplo, eu estou percebendo, olha as transformações históricas que foram acontecendo. Né? Então, se já foi moda, se já esteve na moda um professor centralizador, até pelas próprias características sociais, né? Numa sociedade totalitária, com um governo, por exemplo, totalitário, autoritário, talvez esse modelo pudesse ser condizente às características sociais de uma determinada época. No caso hoje, não, né? Numa sociedade plural, múltipla, diversa, onde as pessoas têm cada vez mais informação, né? Querer o professor se colocar como um detentor único do conhecimento é simplesmente menosprezar os seus estudantes, os seus alunos. Achar que as pessoas, o único espaço de construção do conhecimento seria o espaço formal de uma escola, por exemplo. Não é mais cabível, né? Não tem mais essa mesma característica. Com esse exemplo eu percebo que olha como a sociedade vai mudando e a ciência mesmo também vai mudando. E aí eu coloco uma sociedade em transformação. 3 aspectos básicos eu destaco aqui. Velocidade e o caráter permanente das transformações. O mundo está muito veloz, né? Está muito corrido. Né? Então, assim, as transformações hoje são muito permanentes. E isso gera, inclusive, crises. Crises. Você já ficou em crise? Eu já fiquei em crise. Estou, talvez, em crise atualmente, porque a gente não sabe quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios. Não tem mais aquela estrutura firme. Né? Há um autor que eu gosto muito, um sociólogo, Zygmunt Bauman, ele fala que nós vivemos num mundo líquido. Né? Então as transformações são muito permanentes, nada é feito para durar. Né? Então aquela estrutura, vamos imaginar uma estrutura de uma casa sólida, firme, efetivamente para a casa não cair. Será que as nossas estruturas são tão sólidas, são tão firmes? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Nós temos até uma estrutura, mas nós balançamos. Nós somos muito flexíveis. Então talvez uma coisa que eu goste hoje, eu já não vou gostar amanhã. Uma música ou um gênero musical que eu escutava há 2 anos, há 1 ano, eu já não escuto mais, um cantor, eu já não gosto. E ainda penso assim, nossa, como é que eu fui gostar disso um dia? Né? Então parece aquelas lembranças do Facebook, né? Hoje está completando, aí você olha para aquela foto, nossa, olha a roupa que eu vestia. Nossa, olha aquela amizade que eu tinha, hoje eu nem sei mais cadê aquela pessoa. Nessas transformações tão contínuas do mundo atual, do mundo contemporâneo. Um segundo elemento que eu coloco, o crescimento assustador da quantidade de conhecimentos e informações hoje disponíveis. Assusta, gente, assusta. Nós não temos nem capacidade para conhecer tudo na nossa área. Vou dar novamente o meu exemplo. Na área de educação. Nossa, quantos elementos que compõem a educação? Tem a educação formal, tem uma educação que não é formal, tem uma educação em outros espaços educativos. Né? Se eu for restringir a sala de aula, eu posso estudar avaliação, eu posso estudar currículo, metodologia, didática. O conhecimento é muito amplo, ninguém domina tudo, mesmo que seja da sua área do saber. E isso chega a assustar. Assustar. Até pouco tempo atrás, nós vamos colocar lá, século XVII, século XVIII, os conhecimentos do mundo cabiam numa biblioteca. Cabiam numa biblioteca.
Em 1, 2 anos era possível uma pessoa ler tudo aquilo ali e acabou. Hoje será que dá? Não dá, né? Os conhecimentos são muito amplos, muito amplos. E o terceiro elemento que eu coloco nessa sociedade em transformação, que o mundo contemporâneo caracteriza pelas capacidade extremamente grande de armazenamento e transmissão de conhecimentos e informações no espaço e tempo cada vez menores de revoluções científicas. Olha lá, a internet, né, nosso aparelhamento tecnológico que nós temos hoje, essa acessibilidade às tecnologias, nos permite armazenar N conhecimentos. Olha aqui, nós, numa aula à distância, numa aula gravada, disponibilizada na internet, quantas e quantas outras aulas tem lá disponibilizadas na internet? Quantos outros conteúdos, talvez eu não precise de um livro impresso ali, né, corporificado, materializado ali, eu não preciso mais. E isso é uma característica atual, se nós formos pegar isso há 20 anos, 20 anos, hein, gente? Num processo histórico é muito pouco tempo. 20, 30 anos, isso seria praticamente impensável. E nós temos tudo isso. São características do mundo atual, né? Mas o que tem a ver com metodologia científica isso, Rodrigo? Horas, eu preciso saber ler o mundo, né? Eu preciso entender esse mundo que eu vivo. Isso vai influenciar muito o meu modo de aprender, o meu modo de estudar, o meu modo de pesquisar, o meu modo de eu construir conhecimento. Um ponto importante nessa miscelânea de conhecimentos que nós temos, né, é essa articulação das disciplinas. Vamos entender disciplina aqui como uma área específica do conhecimento, né? Então, eu tenho diferentes formas de articulação. Eu tenho a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Vem comigo aqui. Vamos imaginar vocês, na sua estrutura curricular do seu curso, em tal período, né, naquele primeiro período eu tenho quantas disciplinas? 5, 6. Em média, 5, 6, 7 disciplinas. No outro período, a mesma coisa. Né? Então, eu estudo, vamos lá colocar, então eu estudo direito. Né? Então, lá no direito eu tenho as diferentes disciplinas. Eu tenho lá processo penal, eu tenho lá direito ambiental, né, previdenciário, olha lá. Ó. E eu estou estudando tudo aquilo ali. São compartimentos, é como se nós, vamos imaginar uma cômoda, né? Então eu tenho as gavetinhas da cômoda. São compartimentos. Eu tenho uma disciplina, aí uma gaveta. Eu puxo a outra gaveta, eu tenho outra disciplina. Aí a terceira gaveta, eu tenho outra disciplina, né? A matriz curricular do curso, que algumas pessoas equivocadamente gostam de chamar grade curricular. Parece uma prisão, né? Vamos chamar matriz curricular. Essas disciplinas eu questiono vocês. Essas disciplinas, vocês como alunos, vocês percebem uma integração entre elas? Há um trabalho articulado entre elas? Ou são gavetas mesmo? Estuda uma, eu vou e fecha. Abre a outra, estuda aquela disciplina e fecho. E assim por diante. Ou tem uma integração, ou tem um diálogo entre elas. Eu usei instantes atrás a palavra moda. Já não está muito na moda esse compartilhamento fragmentado entre as áreas do conhecimento, entre as disciplinas. Não está muito na moda mais, pelo menos em termos teóricos. Né? Hoje se fala muito de um processo interdisciplinar, as disciplinas dialogando entre elas, buscando um núcleo central. Tão importante isso. E aí a gente persiste ainda alguns trabalhos de forma tão isoladas. Alguns trabalhos de forma tão isolados. E aí eu coloco, olha, eu estou vendo o que é conhecimento, vimos as disciplinas, e nesse processo de construção do saber, eu coloco a questão da leitura na universidade. E aí eu venho com um autor que eu gosto muito, que é Paulo Freire, e fala assim, ó, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não pode prescindir da continuidade da leitura daquele. Bonito, né, o jogo de palavras que ele fala. Mas o que ele quer falar, grosso modo, com isso? Gente, antes de eu decodificar signos, né, de decodificar uma palavra, um termo, uma expressão, eu preciso ler o mundo. As pessoas precisam saber ler o mundo. Né? Isso é o mais importante nos dias de hoje. Claro que a leitura da palavra é fundamental,
Com certeza, é imprescindível. Mas eu preciso entender que a leitura da palavra, vamos trocar essa palavra, vamos chamar de teoria. A leitura das teorias precisa estar em constante diálogo também com o mundo. Eu falei agora, eu dei o exemplo, né, do campo da educação, do campo pedagógico. Não é mais possível um professor autoritário, que bata na mesa, que eu que mando aqui. Não é mais possível. O mundo não está mais dessa maneira. A sociedade não está mais dessa maneira. Não é mais possível. Então eu preciso entender por que adianta aquelas teorias, eu trazer uma teoria, por exemplo, que eu falei agora, uma teoria pedagógica, e querer implementá-la no mundo como hoje. Ora, eu estou lendo o mundo hoje, eu estou vendo que esse mundo é um mundo democrático, é um mundo participativo, né? É um mundo dialógico, e aí só porque eu estou me agarrando em uma teoria, eu quero lá e implementar essa teoria? Não, essa teoria já foi, já passou. É importantíssimo isso. Essa leitura de mundo hoje, eu preciso entender, inclusive na sua área do conhecimento. Como é que está, por exemplo, a saúde? Vou imaginar os alunos de enfermagem. Como é que está a saúde do nosso país? Né? Como é que estão as leis? Como é que está o campo jurídico, as discussões jurídicas no nosso país? Eu preciso estar informado. E hoje, né, gente, voltamos àqueles aspectos tecnológicos. Hoje, com a acessibilidade tão fácil, num clicar na palma da mão, eu fico sabendo o que está acontecendo no mundo, e eu não vou trazer isso no contexto científico, no meu contexto acadêmico de aprendizagem? Não dá, né? Aí eu coloquei aí, né, nesse contexto da leitura na universidade, necessidade de leituras diversificadas, saber selecionar leituras, né, evitar uma sobrecarga de informação, e a leitura é fundamental para a construção de um indivíduo com melhor senso crítico. A gente lê, gente, né, quando eu pego no pé dos alunos, né, presencialmente falando, né, coloco assim, gente, a gente precisa ler. A gente precisa ler. Vou dar um exemplo de uma turma de sexta-feira. Eu sempre falo assim, olha, gente, aproveitem o final de semana, curtam a família, não estudem. E aí os alunos falam assim, nossa, Rodrigo, você tá doido, eu preciso aproveitar o tempo. Eu falo, pois é, mas a gente também precisa viver. Não vai estudar no final de semana, mas acorda mais cedo, todos os dias da semana. Acorda 1 hora antes e vai estudar. Vai dormir 1 hora mais tarde e vai estudar. Vamos saber selecionar aquilo que efetivamente eu preciso. Né? Não dá para se pensar hoje, século XXI, um estudante universitário que não leia. Aí vocês vão falar assim, pô, mas não dá para pensar, mas será que não existe? Fica a resposta aí para vocês. O que eu estou destacando aqui é dessa necessidade de ler. Nós precisamos ler. É a essência de um estudante é a leitura. Né? E aí eu coloco, a leitura está associada intimamente à formação educacional da pessoa, desde a sua infância, passando pelos estágios da vida e da educação. E o incentivo a esta prática, muito importante para o ser humano, faz-se necessário quando do ingresso no ensino superior, pois a universidade deve assumir várias posições enquanto instituição de ensino, tanto no que diz respeito a formar leitores críticos, como em influenciar na transformação social por intermédio dos alunos, sujeitos, leitores. É fundamental, né, gente? Acho que todos os professores devem incentivar os seus alunos à leitura, né? Mostrando da sua importância. É com a leitura que eu vou ter acesso a outros conhecimentos, a outras informações com relação à minha área, ao meu saber, né? Aquilo que eu escolhi, a grande área do conhecimento que eu escolhi para a minha vida. Né? É com a leitura que eu fico sabendo de processos teóricos, é com a leitura que eu fico sabendo de exemplos práticos. É necessário ler. Estudante que não lê, ó, se você não está lendo, acende uma luzinha amarela em sua vida. Reflita sobre isso. Hábitos de leitura, né? Hábitos de estudo, de aprendizagem. Tem que ter uma leitura ativa, esse processo que precisa ser contínuo, permanente. Diferentes técnicas, né, de estudar, tem a técnica de sublinhar, transcrever, resumir, fazer um esquema, fazer uma consulta, né, buscar além daquilo que você está lendo, explicar o conteúdo para si mesmo, elaborar perguntas, fazer um teste e também ficar atento aos lugares que nós estamos estudando. Né? Tem gente que gosta de ler, por exemplo, escutando um som, uma música um pouco mais calma. Né? Tem gente que consegue estudar num ambiente mais agitado. Aí cada um precisa conhecer, se conhecer. Não adianta nós virmos com
com experiências, com relatos de experiência, e a pessoa não se olhar, né? Literalmente ela não se olhar no espelho. Como que eu consigo estudar melhor? Talvez o seu hábito de leitura, as suas técnicas de estudo, algumas técnicas que funcionam para você não funcionam para o outro colega. A gente precisa minimamente se conhecer. É preciso se encontrar. Diante dessas possibilidades de estudo, o que fica melhor para mim? Escrever, grifar um livro, repetir ou escrever alguma coisa, construir um texto, trazer uma citação daquele texto que eu estou lendo? O que é mais importante? As possibilidades são diversas. A gente precisa, enquanto sujeito do processo, se descobrir e ver, ó, isso aqui se encaixa para mim. Não, isso aqui não dá. Não, eu ficar falando para mim mesmo, eu não consigo não, Rodrigo. Eu prefiro escrever um texto. Legal. Agora é preciso ter esse hábito, né? Esse hábito de estudo. Diante disso, olha lá, então eu estou conhecendo, estou vendo como é que está o mundo, estou vendo a importância da ciência, as suas diferentes áreas do saber, né? Então o aspecto importante das leituras, do estudo. E se eu for estudar, eu vou pesquisar, né? Então vamos pensar em técnicas de pesquisa. Pesquisar, qual que é a essência? Vamos falar grosso modo, eu vou fazer uma pesquisa para conhecer aquilo que eu não conheço, para saber aquilo que eu não sei. É para isso que eu vou pesquisar. Talvez eu tenha uma ideia. É verdade, nós temos uma ideia. E talvez a gente vai comprovar aquilo ali que a gente sabe. Vamos lá, comprovar cientificamente. Né? Então vamos lá fazer um experimento, fazer um estudo, né? Entrevistar pessoas. Mas eu vou fazer uma pesquisa para conhecer de uma forma mais minuciosa aquele determinado assunto. E eu coloco aqui, ó. Quanto ao uso de técnicas, devemos levar em conta os objetivos da pesquisa, o objeto de estudo, assim como teoria e metodologia que fundamentam. Utilizar de forma adequada técnicas de coleta de dados e informações é algo essencial para se alcançar os objetivos de uma pesquisa. Então, quando eu vou pesquisar, tem um elementinho básico, uma palavrinha-chave, né, que chama-se projeto de pesquisa. Vamos refletir sobre a palavra projeto. Projeto é pensar lá na frente. Ó, eu estou projetando algo. Né? Então, um pesquisador, mesmo que seja na sua iniciação científica, você, enquanto estudante de graduação, os alunos lá do ensino médio, até no ensino fundamental, eles estruturam a sua pesquisa, né, para dar um eixo, um norte, para onde eu estou indo, né, para me dar uma segurança no meu caminhar investigativo. É para isso que nós elaboramos um projeto. E aí eu destaco alguns elementos daquele projeto. Quais são esses elementos? Escolher uma temática. O que eu quero pesquisar? Né? Na sua área do conhecimento, o que te atrai? Volta aqui para mim rapidinho. Eu sempre gosto de falar o seguinte, fazer pesquisa, muitas das vezes, infelizmente, é algo muito solitário. Né? Quando muito você tem um interlocutor, que é o seu orientador, a sua orientadora. Mas pesquisa, de uma forma muito geral, é algo muito solitário. Né? Fazer pesquisa. Então a gente precisa fazer, né? E vamos estar em contato com aquela temática, com aquele assunto durante um período da nossa vida. Então, minimamente, eu preciso pesquisar aquilo que me interessa. Aquilo que, vou usar uma palavrinha popular, aquilo que me dá prazer. Aquilo que me satisfaça. Aquilo que eu veja que seja importante eu dar a minha contribuição. Aquilo que seja importante eu conhecer, eu saber enquanto futuro profissional, ou enquanto um profissional já atuando na área. Né? Então, olha lá, eu destaco uma temática, eu vou destacar uma problematização, um problema de pesquisa, é uma pergunta. O que eu quero conhecer? Né? Qual é a minha dúvida? Eu trago uma interrogação. Hipóteses, quais são o que eu acho que eu vou encontrar lá na frente como resposta? Né? O que eu acho? Que depois eu vou comprovar com a minha pesquisa. Eu vou justificar por que essa pesquisa é relevante socialmente ou na minha área de pesquisa. Por que aquilo ali é válido eu estar pesquisando? O que eu quero alcançar? Quais são os objetivos? Geral, específicos? Quais são os caminhos que eu vou percorrer? Qual é o meu cronograma de pesquisa? Né? Quais são os tempos? Como que eu vou estar me organizando? Quais são as referências que eu vou estar utilizando? Tudo isso para um pesquisador, seja um pesquisador já numa pesquisa mais avançada ou numa pesquisa
basilar, numa pesquisa básica, elementar, de iniciação, o pesquisador precisa se organizar diante disso. Né? São elementos que eu trago para me dar uma segurança. Opa, não deixa eu fugir da rota não, deixa eu entrar aqui no caminho, que eu preciso percorrer esse caminho para que eu alcance os meus objetivos ao término da minha pesquisa. Então são elementos muito comuns, né, para estruturar, para organizar a vida de um pesquisador, a vida de um estudante. Agora é aquilo, né, gente? Pesquisar é fundamental. Um estudante universitário, vou voltar àquilo lá que eu estava falando em relação à leitura. Um estudante universitário que não lê, acende a luzinha amarela. Um estudante universitário que também não pesquisa, também precisa acender a sua luzinha amarela. A pesquisa faz parte de um processo acadêmico. A pessoa que pesquisa, ela se enriquece profissionalmente falando, em termos de conteúdo, em termos de experiências, de leituras diversas. É necessário. Ficar dependendo somente de sala de aula, de exposição de professor, né, de trabalhos em laboratórios, é muito pouco. Eu preciso enriquecer a minha formação. E a pesquisa é um elemento fundamental. Para nós que estamos num contexto, de fato, universitário, né, e uma universidade é também organizada, estruturada num processo científico investigativo de pesquisa, é fundamental que nós também nos inserimos, né, nós mergulhamos também nessa prática. Eu fico por aqui desejando bons estudos para vocês. Um abraço, até a próxima.